O programa de hoje é sobre a Copa do Mundo de Futebol que acontece este ano aqui no Brasil. Hoje nós vamos acompanhar reportagens sobre os ganhos que o Mundial já proporcionou ao país e as críticas que os movimentos sociais têm feito sobre a Copa. Aqui no Pra Você Ver, você assiste reportagens importantes exibidas pelo seu jornal da TVT. Prestes a começar, a Copa do Mundo de Futebol já registra alegados positivos. Os sindicatos de trabalhadores da construção civil, por exemplo, souberam aproveitar o momento de atividade aquecida do setor para conquistar melhorias efetivas para a categoria. No auge das obras do Estádio de Brasília, cerca de 8.000 operários trabalhavam sem parar em 3 turnos. Mas as condições e o salário não eram dos melhores. Com uma greve de 10 dias e forte atuação sindical, as empreiteiras tiveram de ceder. Sentamos para negociar, não estava muito fácil a negociação, mas os empresários viram que se não aceitasse uma parte das nossas reivindicações, também não teria obra. Um estudo recente mostra que trabalhadores das obras de construção civil ligadas à Copa nas 12 cidades-sede tiveram ganhos salariais acima da inflação, que chegaram a até 7,35 pontos percentuais entre 2009 e 2013. A média salarial em 2013, em relação às outras categorias profissionais, também foi superior. Teve ganhos também no campo da alimentação, ou seja, conquista de cesta básica, conquista de vale-refeição, e teve ganhos do ponto de vista organizativo, ou seja, em várias obras, né, das arenas da Copa, houve constituição de comissão por parte dos trabalhadores, obviamente acompanhado pelos sindicatos, e entre outras conquistas que eles tiveram. As vitórias vieram porque os sindicatos estavam lá, né? Os sindicatos, sem dúvida, trazem mais benefícios para os trabalhadores, para os seus associados, para a sociedade de um modo geral. A campanha por um trabalho decente antes, durante e depois de 2014 foi uma das responsáveis pela valorização dos operários da indústria da construção pesada. Sindicatos regionais de diferentes centrais sindicais se uniram pelos mesmos objetivos. Esta obra, Arena Fonte Nova, hoje, é resultado de uma conformação de lutas dos trabalhadores que aqui realizaram inúmeras batalhas para consolidar direitos. Unificamos uma pauta de negociações nacionais e, a partir da pauta, os trabalhadores realizaram inúmeras jornadas de lutas em todas as obras do Brasil. Todos nós hoje temos os direitos a respeito dos sindicatos. Naquele tempo não tinha isso. O operário trabalhava a vida toda e não tinha nada. Meu pai foi um dos que trabalhou 15 anos e não teve direito nenhum. E as vitórias trabalhistas não serão perdidas com o fim das obras da Copa. Isso já influenciou algumas conquistas que os trabalhadores tiveram, por exemplo, nas hidrelétricas, na construção das grandes obras, né, onde também houve muita luta, greve, etc. E, através disso, os trabalhadores conquistaram. São conquistas que vão influenciar a luta dos trabalhadores em outras obras da chamada infraestrutura. De acordo com Silvestre, do Diese, desde o final dos anos 1970, o Brasil não tinha grandes canteiros com até 20.000 trabalhadores. A realização da Copa do Mundo trouxe de volta esse cenário nos últimos 5 anos, com as obras de construção de estádios e infraestrutura. Agora esse aprendizado será passado para frente. Fizeram, digamos assim, a passagem do bastão dessa campanha para os russos, né, para os sindicatos russos do setor da construção, e a Rússia vai sediar a próxima Copa de 2018. Até hoje, os países que recebem uma Copa tornam-se por um ano os maiores entusiastas do evento. Foi assim no Brasil em 1950, quando sediamos o Mundial com muito menos condições do que temos agora. A Alemanha, por exemplo, já sediou 2 Copas do Mundo de futebol e em contextos históricos bem diferentes. Direto de Berlim, Flávio Aguiar, o nosso comentarista internacional, falou sobre o saldo positivo que o evento deixou para o país. A realização de uma Copa do Mundo num país sempre deixa traços. E no mais das vezes, e em geral, traços bastante positivos. Na Alemanha aqui não foi exceção. A última Copa que a Alemanha sediou foi em 2006. Uma Copa cheia de significados.
porque ela já havia sediado uma Copa em 1974, quando, aliás, ganhou, mas aí era apenas a Alemanha Ocidental. A final, inclusive, foi disputada em Munique, né? Dessa vez, foi a primeira vez que a Alemanha, reunificada após a queda do muro, sediava uma Copa. Isso já era um acontecimento enorme em si mesmo, né? Apesar do time da Alemanha, que jogou muito bem, foi um futebol alegre, vistoso, não ter ganho a Copa, não ter sequer chegado à final, o resultado foi bastante positivo para a autoestima da Alemanha. Quer dizer, todas as pessoas se lembram, digamos, da realização da Copa aqui com uma espécie de orgulho, de alegria. A final foi disputada no Estádio Olímpico. É bom lembrar, foi o estádio construído em 1936 aqui em Berlim, durante o regime nazista, para abrigar os Jogos Olímpicos naquela época, né? Portanto, houve uma espécie assim de cicatrização desse processo, que é doloroso, ainda é doloroso aqui na Alemanha, né? Através da realização dessa final num outro contexto político inteiramente diferente e com a Alemanha reunificada, como estava unificada em 1936, apesar de sob o regime autoritário, mas agora, em 2006, sob um regime democrático. Portanto, vamos almejar também que o nosso país, Brasil, ao sediar a Copa agora de 2014, que já sediou em 1950, que isso contribua também para a nossa autoestima, ao contrário do que desejam as aves agourentas, que ficam prevendo que vai ser um fracasso, que vai ter mortes, manifestações, que haja manifestação, mas que sejam democráticas, que inclusive apresentem as reivindicações justas para o nosso povo melhorar sua condição de vida. Flávia Aguiar, para a TVT, direto de Berlim. O governo admitiu recentemente que demorou para dialogar com os movimentos sociais sobre a Copa e esclarecer a população. Você acompanha a reportagem no próximo bloco. Até já!